Vamos lá então, sejam bem-vindos aqui, coletiva do Juba Futebol, e é o seguinte, o Zubeldia, ele teve umas atitudes agora aí desde o último jogo pra cá, que elas chamaram a atenção e podem ter colocado o Zubeldia ali como um técnico que tenha mais vida no São Paulo, tá? De uma demissão, ele surge agora com novas questões que podem levar ele a ficar no São Paulo nos próximos jogos, e eu vou falar disso aqui tudo agora. Teve meia também que falou do Zubeldia, meia que foi embora do São Paulo, meio campista, que falou do Zubeldia, que deu um total de sabor, e eu acho que pega muito para essa manutenção do Zubeldia ou não, muito do próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo vai esboçar um time, e com esse time, que deve ser o alternativo, o São Paulo ele vai mostrar a que ele veio no Brasileirão, porque também não adianta segurar o Zubeldia e cair no Brasileiro, entendeu? Não adianta demitir o Zubeldia e trazer o Antônio Oliveira. Tem muitas coisas que acho que pegam muito para falar aqui agora. E eu quero também atualizar rapidinho sobre a situação do Oscar, se ele joga contra o Galo Mineiro, se ele joga contra o Alianza Lima, qual que é a questão e quem que joga também contra o Atlético Mineiro. Então vamos lá. Olha só, meus amigos, o Zubeldia, ele enquadrou o Luciano segundo informações. E ele teria olhado no olho do Luciano, porque disseram que ele é um cara olho no olho, não é um cara que leva o leve trás, fala quietinho, fica por baixo dos panos. Ele teria realmente enquadrado o Luciano e chegado para ele e falar, vem cá, você não vai jogar por causa disso, disso e daquilo, olhando no olho do cara. Mais ou menos como uma... você deu soquinho no banco de reservas, foi uma cena ridícula e você está então fora do próximo jogo. O Luciano teria ficado incomodadíssimo com a situação, mas aceitou o puxão de orelha ali de forma tranquila até. O que me pega muito aqui na questão desse Luciano é que ele realmente pode agora ficar de nariz virado pro Zubeldia. E o Zubeldia, se de fato fez isso que a notícia mostra pra gente, eu acho que o Zubeldia ele tirou nota 10. Né? Porque ele, primeiro, ele tava ridículo com esse Luciano, passando pano, deixando o cara fazer o que quer e o que não quer no São Paulo. O dono do São Paulo, aquele meia horroroso, né? Que atropela a bola, que não cria, que não corre, que não dribla. Tem um chutinho de fora da área que sai um gol a cada 4 meses, de fora da área, tô falando, né? E é um cara que quando é atacante é bom. E o Zubeldia com aquela passividade, parecia uma subserviência, ouvindo o Luciano, querendo o Luciano, defendendo o Luciano, até de ações indefensáveis. Mas agora que o Luciano ele joga uma bola horrorosa contra o Sport e é substituído, ele dá aquele show. Foi um show. Pra quem não viu isso aí, daria pra você fazer um vídeo, né? Um vídeo de piores momentos da história do futebol. Ele sai dando soco bem no banco de reserva, joga um copinho de água, e aquilo teria soado muito mal até entre os jogadores, tá? A torcida no campo repudiou prontamente a atitude do Luciano. Quando nós tivemos a imprensa repudiou e também teve os jogadores que, segundo a matéria, segundo as notícias, os jogadores, dá pra ver a cara do Sabino olhando pra ele assim, quietinho no banco, o pessoal meio intimidado com a atitude dele. Muitos caras ali no elenco do São Paulo também, em tese, teriam não gostado, achando que atitude ridícula. E aí, quando chega pro Zubeldia, ele não viu a cena. Chega pro Zubeldia na coletiva, e aí os caras, jornalistas perguntam, Zubeldia, e aí? É assim mesmo? O Zubeldia falou, não vi a cena. No jogo seguinte, o Luciano contra o Tadieres, o que era um dos jogos mais importantes do ano até aqui, o Luciano aparece no banco de reservas de maneira misteriosa. Até não era o Lucas Moura, Oscar e Caleri o ataque. Não tinha o Lucas Moura. Então o Luciano não jogou, apesar da ausência do Lucas, o que deu um claro sinal para todo mundo de que o Luciano virou o banco de reservas mesmo. O Luciano acaba entrando no jogo quando o Oscar cai no chão e se machuca ali. Ferreirinha já tinha que sair, Caleri até teve que sair e tal. O Lucas Moura sequer foi pro jogo, então o Luciano acabou entrando. Mas o Luciano, ele cavou um buraco ali meio esquisito, e o Zubeldia, no meu modo de enxergar, ele tirou uma nota 10 na gestão de elenco com o Luciano e melhorou o time, hein? O São Paulo ganhou do Tadieres fora, o Ferreirinha fez uma boa partida, o Oscar, ele se mostra hoje uma figura absolutamente indispensável no São Paulo, uma figura, um jogador muito excelente, muito acima da média, e está jogando bola. Agora, qual que é o próximo passo? E aí, demite o Zubeldia ou não? Vai demitir o Zubeldia ou não? O cara, cada vez que ele tá enforcado ali no São Paulo, ele ganha uma sobrevida
com uma vitória qualquer. Nos momentos decisivos que ele poderia ser demitido, ele vai e conquista uma vitória, assim como foi a do Tadjeres. E aí ele vai se mantendo no cargo. O São Paulo vê Renato Gaúcho fechar agora com o Fluminense, Dorival Júnior, que pode ser que queira continuar o seu descanso na pós-seleção brasileira, e aí o Zubeldia, ele, em tese, vai ficando no tricolor. A diretoria dá o apoio público para ele, e ele pode ser que continue no São Paulo, até possivelmente uma eliminação de Copa do Brasil ou de Libertadores, o que vai demorar bastante, porque agora nós temos uma fase bem fácil de Copa do Brasil e a Libertadores. O São Paulo basicamente encaminha a classificação, pegando um grupo bastante fácil, e o time mais difícil, que é o Tadjeres, está desmantelado. O São Paulo vai lá e ganha fora, o que foi top de ver. Então agora pega o Alianza Lima em casa, ganha mais 3 pontos com facilidade, tem que ganhar, eu sei, mas é com facilidade. E aí faz mais 3 pontos, soma 6 e tá quase classificado já. Depois disso, o Zubeldia, ele pode então revezar o time, rodar o time no Brasileirão, e ao rodar o time, você coloca, por exemplo, Lucas Ferreira, André Silva no ataque e o Ferreirinha. Se ele não ganhar, se os resultados não vierem, muito da culpa da falta de resultado pode ser atribuída para uma diretoria que não teria montado um time à altura para rodar o elenco e disputar um brasileiro com um time supostamente reserva. Então o Zubeldia divide aqui opiniões agora. Depois dessa vitória da Libertadores, muitos ficaram bastante do lado dele. Então eu penso sim que, analisando todo o panorama, me informando com algumas notícias que eu tive, o Zubeldia sim está mantido no cargo do São Paulo, mesmo perdendo o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão domingo, que é um jogo que supostamente bem difícil, um jogo que o São Paulo não entra, né, como obrigação de ganhar, porque é o Atlético Mineiro lá. Então, se tomar uma goleada, a coisa muda de figura e o Zubeldia balança no cargo. Se não tomar uma goleada, for um jogo ok, 1-1, 1-0 pro Atlético, 2-1 pro Atlético, o Zubeldia, ele deve sim ser mantido no cargo de técnico do São Paulo, tá? E a notícia maravilhosa para mim que chega é esse papo do Luciano. O Santiago Longo deu uma entrevista aí e falou que ele não foi utilizado pelo Zubeldia porque ele não teria sido pedido pelo Zubeldia. Lembra aquela história? Zubeldia ligou pro Santiago Longo, trouxe o cara pra cá, tá meio desmentido isso aí. Então, o que nós tivemos aqui foi um fragmento de uma meia mentira, talvez, eu ia falar meia verdade, mas uma meia mentira. Nós tínhamos a informação por vários e vários veículos de imprensa, que o Santiago Longo teria recebido uma ligação do Zubeldia e veio para cá a pedido do técnico, lá do Belgrano, né? Quando ele chega no São Paulo e vai embora agora, ele não teria sido pedido pelo Zubeldia coisíssima nenhuma, e o Zubeldia até foi relutante em usar o Santiago Longo, segundo o próprio Santiago Longo, porque o Zubeldia não pediu ele. O Zubeldia não apontou e falou: me traga Santiago Longo. Então o Zubeldia foi relutante. E aqui, eu que não sou um defensor do trabalho do Zubeldia, pelo contrário, eu sou um crítico bem fervoroso do trabalho do Zubeldia à frente do São Paulo, o Santiago Longo não merece nada mais do que ir embora do São Paulo mesmo. Todos os momentos que esse cara jogou no São Paulo, ele foi tenebroso, horroroso, horrível. E aí você olha para o futebol do Luiz Gustavo, do Alisson, não tem realmente espaço para um cara igual o Santiago Longo jogar. Hoje, o Bobadilha e o Marcos Antônio não vivem a melhor fase da vida deles, mas são muito mais jogadores, muito mais completos do que o Santiago Longo. E eu estou falando dos reservas. E ainda temos a questão que o Pablo Maia já se machucou de novo, mas o Pablo Maia voltou para o São Paulo no fim do ano passado para jogar esse ano aqui. Então, realmente, a falta de espaço para o Santiago Longo, ela é totalmente plausível, normal, e até dá para sair em defesa do técnico Zubeldia e não utilizar um jogador horroroso desse daí, né? O que não dá para defender o Zubeldia, e aqui vem a minha grande crítica, é a questão do uso da equipe de base. E agora, nós estamos na sexta-feira, tem sábado, domingão, já temos um Brasileirão onde pega o Atlético Mineiro fora. Tem coisa ruim para vir por aí. Vamos pensar, o São Paulo pegou o Sport Recife em casa, um time que não ganhou do Altos, do Piauí, um time que tá se matando para sobreviver. Conta com reforços como o de Pablo Felipe, né? Como chama aqui? Duqueiroz. Tem o grande craque da camisa 10 lá, o Lucas Lima, que é um jogador que ele não cabe no banco de praticamente nenhum time da Série A hoje. E ele joga no Sport Recife como titular. Então pensar que o Sport é um adversário à altura, hoje, não estou falando da história do Sport, da grandeza do time, estou dizendo que hoje
o Sport não é um time da grandeza nem da Série A do Brasileirão, ele tem que se recuperar ainda. Ano que vem, talvez, se ele se mantiver na Série A, ele consegue. Agora, hoje, o Sport é um dos piores times do Brasil. E o São Paulo fez um jogo horroroso contra o Sport. Depois da eliminação do Palmeiras, que o São Paulo fica 20 dias só em preparação, só em treino, do nada o São Paulo volta contra o Sport e volta de maneira tenebrosa. Agora nós temos o dilema: tem que colocar a equipe de base, tem que colocar os reservas. Quando você fala da reserva ou equipe de base, André Silva é o centroavante. Os pontas, um deles tem que ser o Lucas Ferreira. Não tem outro. O São Paulo já mandou embora o Rato e o Eric. Tem o Ferreirinha na ponta direita, mas o Ferreirinha supostamente virou titular de São Paulo. Até a volta do Lucas Moura, que não volta contra o Atlético Mineiro. Dito isso tudo, o São Paulo precisa sim colocar talvez Luciano, André Silva e o Lucas Ferreira para jogar. É um ataque competente? É muito. O Luciano é artilheiro, André Silva vive uma fase melhor que a do Caleri, e tem o Lucas Ferreira, que é um jogador que é um promissorzaço. O meia já tem que ser o meia reserva do Oscar, tem que ser o Matheus Alves. Então aqui eu já falei de 4 jogadores, 2 da equipe de base. 2 tem que jogar. De volante não, tem o Bobadilha e o Marcos Antônio, não precisa da equipe de base ali. Na zaga, tem Tressol de Sabino, tem o Igor Vinícius e tem também o Wendel para jogar. Então aqui não precisa da equipe de base, mas no mínimo 2 jogadores da equipe de base, sendo eles Lucas Ferreira e também o Matheus Alves, eles têm que jogar no time alternativo. E isso é coisa que o Zubeldia começou a fazer agora, sabe, no último jogo, no penúltimo jogo contra o Sport. Então, meus amigos, devemos sim conseguir ver um time bastante alterna, bastante alternativo contra o Atlético Mineiro. É claro, falei um esquema 4-4-2, o que não tem nada, ou 4-3-3, o que não tem nada a ver com o trabalho que o Zubeldia tem feito. O Zubeldia teve trabalho de 5 jogadores atrás, sendo ele 3 zagueiros e 2 alas. Para colocar a figura de um terceiro zagueiro, o São Paulo teria que optar por Arboleda, Alan Franco ou o próprio Ferrarese, e um deles não vai rodar, um deles vai jogar agora e também contra o Alianza Lima, o que não tem problema, né? Você fala, não aguenta jogar 2 jogos assim? Até aguenta. Você poupa ele depois. No próximo jogo do Brasileiro, você poupou o Arboleda agora, no próximo você poupa o Alan Franco. E assim tá tudo bem. Vai jogando com 3 zagueiros e dá para chegar longe. Agora basta saber se esse time do São Paulo, ele vai ter o Matheus Alves com o Lucas Ferreira, Rian Francisco, os caras conseguindo jogar, ou se o Zubeldia vai manter aquele modus operandi dele do Campeonato Paulista, onde ele sequer rodou o elenco. Ele realmente não roda o elenco no Paulista, 1 ou 2 jogos que ele colocou um time bastante reserva. Quando apertou o calo ali de resultados, ele fica colocando exaustivamente o time titular do São Paulo, e é exaustivamente mesmo. Titular, até que o resultado disso, né, sendo exatamente o resultado ou não, Lucas Moura e Oscar estão machucados. O Oscar ficou fora de um jogo aí contra o Sport, volta contra o Tadieres e joga um jogo que ele não consegue nem terminar o jogo. Ele tem uma cena que ele está deitado no campo pedindo substituição, machucado, e agora o São Paulo pega uma trajetória imensa pela frente até dezembro, de jogos assim a cada 3 dias, e o São Paulo ele não tem simplesmente Oscar e Lucas. Então custou muito caro já essa questão de não rodar o elenco, e o Zubeldia precisa aprender com isso. O grande problema é, ele vai conseguir algum tipo de resultado rodando o elenco ou não? É muito difícil de acreditar que ele melhorou pra caramba, mas assim, a diretoria do São Paulo dá o aval e mantém o cara pelo menos por enquanto. Contra o Atlético Mineiro, se o São Paulo não ganhar e tomar uma goleada, fica bem complicado para ele, viu? Mas ainda assim, ele é o técnico vigente, ele é o técnico que hoje, acordando com uma vitória em Libertadores, ele não vai cair, né, antes do jogo do Atlético, isso aí é certeza garantida. Gente, Lucas Ferreira, falei Matheus Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco. O Lucas Ferreira, ele deve ter saído à frente aí nesse time do São Paulo, em relação a Matheus Alves e também o Rian Francisco. O Rian encontra uma relutância ainda para a escalação dele, porque Caleri segue sendo titular e André Silva segue sendo reserva direta. Então o Rian fica sem espaço. E quando pensa no Matheus Alves, nós temos também agora a questão que o Luciano saiu do time do São Paulo titular. Então ele pode virar esse meia reserva. Então saiu o Oscar,
é Luciano e mais 10. Isso aí é mais ou menos a realidade hoje. Então, Matheus Alves e o próprio Rian Francisco, eles perdem espaço nesse time de São Paulo. Quem não perde espaço e, pelo contrário, começa a ganhar mais espaço é o Lucas Ferreira. Nós tivemos 3 caras que saíram agora. O Henrique Carmo, que era um substituto direto pro Eric, na equipe de titulares e reservas ali do São Paulo, time principal, ele volta para a equipe de base. O Lucas Ferreira ficou ali então como o jogador da equipe de base, que é o sucessor automático, né? Quando tiver que entrar alguém da base. Só que o São Paulo vendeu o Wellington Rato e mandou emprestado o Eric. Então ficou sem ponta direita. No último jogo, o Zubeldia colocou no sistema de 3 zagueiros, ele coloca o Cédric Soares como um cara que é na ponta direita. Então isso gerou um desgaste bem enorme, porque o Cédric não tem aquela questão de ser um ponta direita. Ele não é. E ali foi muito pedido o Lucas Ferreira, que agora talvez tenha a grande chance de começar jogando. Então, de todas as notícias da equipe de base, eu acho que o Lucas Ferreira é o cara que está mais pronto e, pelo contexto São Paulo Futebol Clube, elenco e Zubeldia, o Lucas Ferreira é o que mais vai ter chance. Dificilmente o Lucas Moura consiga jogar até mesmo contra o Alianza Lima quarta-feira que vem, porque ele segue com dores. Não é que ele está treinando já está naquela transição, tá voando, é Lucas Ferreira. Não tem Lucas Moura. Ele está realmente machucado. Então, não é que ele não volta contra o Atlético Mineiro, é que talvez ele não volte nem contra o Alianza Lima, que é o jogo do meio de semana pela Libertadores semana que vem. Já o Oscar deve voltar. O Oscar deve realmente ser poupado, bem poupado, nem ir pro jogo contra o Atlético Mineiro para se recuperar 100%. E feito isso, ele se recupera para jogar contra o Alianza Lima na quarta-feira, e tem Luciano e Matheus Alves que podem fazer a função dele aí diante dos olhos do Zubeldia. Beleza, então? Esse foi o vídeo do Giro de Notícias de manhã aqui do canal, e tamo junto.